Em resposta à declaração do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a quebra do monopólio dos Correios como forma de melhorar os serviços e reduzir custos da empresa. Ontem, Bolsonaro disse que enfrenta dificuldades para privatizar a estatal. De acordo com Maia, o chefe do executivo pode investir em outro caminho que não a privatização para recuperar os Correios. Aspas, não precisa privatizar. Se quebrarmos o monopólio, vamos conseguir concorrência, melhorar os serviços e com um custo menor. Fecho aspas. O presidente da Câmara cobrou em outubro mudança radical na gestão da estatal. Na ocasião, disse que a estrutura mantida pela empresa é cada vez menos necessária ao longo do tempo. O Rodrigo Maia tem disso, Adriles, de posar de liberal, da pessoa que defende a redução do tamanho do Estado. Ele não perde, evidentemente, uma oportunidade de se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro em uma questão assim a respeito de economia, principalmente. E, no entanto, a gente sabe que é o Botafogo da planilha de propina da Odebrecht que comanda aquelas sessões na calada da noite com urgência para votar a desconfiguração de pacotes anticorrupção, de pacote anticrime, criou até um grupo de trabalho para atrasar lá o pacote anticrime do Sérgio Moro, que no final acabou deturpado. Então ele tem essas duas formas de atuação e a gente precisa ficar muito ligado, eu tenho falado muito a respeito disso, em relação a esse pessoal que gosta de promover reformas econômicas, mas que está lá zelando pela impunidade. Diga aí, Atriz. Pois é, a gente tem que dizer para o ouvinte, né, sempre salientar que o Estado inchado e ineficiente, e um Estado inchado gera ineficiência, gera corrupção, é a maior fonte dos problemas do Brasil. Eu fico muito melancólico em relação a essa pauta das privatizações estarem sendo meio engolidas nas catacumbas do Congresso, exatamente por saber que grandes deputados lá se locupletam exatamente por esse Estado inchado, né? Por indicações, por movimentações nesse sentido. A gente lembra, por exemplo, que para privatizar os Correios tem que fazer uma PEC. Essa Constituição Frankenstein de 88, que todo mundo salva, mas eu não acho que a Constituição seja uma Bíblia sagrada a ser seguida, colocou exatamente isso, como atividade primordial do Estado, ter as atividades do Correio. O Correio é uma fonte de incompetência, fonte de corrupção, que todo mundo já sabe, que já deveria ter sido privatizada há muito tempo. Só que o Bolsonaro vai precisar de 308 votos para privatizar. E aí, esse tipo de coisa, mais uma vez, o STF também falou que parece que precisa da anuência do Congresso para privatizar empresas estatais fundamentais, assim, é mais uma moeda de troca de um Congresso que o senhor Maia, como você bem disse, faz exatamente um jogo de cena para exatamente estabelecer um jogo de negociata, né? Não de negociação, em que o Congresso, mais uma vez, ao que tudo indica, se comporta não como um contrapeso de um poder, mas como uma menina mimada que quer que sejam feitas todas as suas vontades, senão não fazem nada em nome do país. É, mais uma vez, melancólico que essa pauta das privatizações estejam sendo colocadas para debaixo do tapete. Oxalá eu esteja errado e o ano que vem deem luzes, de alguma forma, aos movimentos das privatizações que o Paulo Guedes quer que sejam feitas e que vão tornar um Estado mais enxuto, que vão coibir possibilidade de corrupção e que vai tornar o Estado brasileiro mais eficiente, dando aquilo que o povo quer e que o povo precisa, que é educação, saúde e infraestrutura. Quanto maior o tamanho do Estado, mais brecha existe para a venda de favores e influências de quem tem o controle de partes, pelo menos, do Estado, para quem está fora do Estado, querendo ter contratos públicos, por exemplo, como foi o caso das empreiteiras, cujo esquema de corrupção foi descoberto pela Lava Jato. Então, há mais brechas para a criação de dificuldades para a venda de facilidades. E é por isso, entre vários outros motivos aí que possam render uma economia melhor para o Brasil, que é preciso sim reduzir o tamanho do Estado. E é claro que a gente vai acompanhar esse processo, porque o Estado é muito inchado, para ver até onde é necessário reduzir. Existe muita defesa doutrinária do Estado mínimo, mas a gente vai acompanhando a redução. O Brasil tem um Estado inchado demais. Essas pessoas que falam assim, não, o Estado mínimo é um absurdo e tal, não tem que... Elas usam esse posicionamento a favor do Estado mínimo para defender nenhuma redução. E ora, até a gente tem um Estado que sobra, né? Exatamente, porque do Estado inchado do jeito que está até o Estado mínimo vai uma longa distância que o Brasil vai ter que percorrer, e é claro que durante o processo vai analisando os resultados e a melhor forma de fazer isso. Você quer complementar, Maldonado?
Olha, Felipe, só que eu acho que para passar isso no Congresso vai demandar uma articulação muito grande do governo federal, e o governo federal tem outras prioridades ao longo desse ano, então acho muito difícil que tanto a Câmara quanto o Senado, o presidente da Câmara, apesar de ter dito isso aí, o deputado Rodrigo Maia, ele aproveita algumas declarações populares do presidente Jair Bolsonaro para encampar elas e também pegar um pouquinho desse rescaldo da popularidade. Então, ele acaba anunciando esse suposto interesse também em privatizar os Correios, mas sabe que isso não é prioridade do Congresso Nacional. Os parlamentares têm outras. A privatização da Eletrobras, por exemplo, é muito mais complicada e é um processo que está bem mais adiantado, é bem mais relevante aí para a economia brasileira. Então, ainda mais nesse quesito aí das privatizações, eu acho difícil que isso ande no Congresso Nacional ainda em 2020. Vamos ver se ainda no mandato do presidente Jair Bolsonaro, neste primeiro mandato, vai ser possível privatizar os Correios. É, de fato, uma demanda aí da equipe econômica do governo federal privatizar o máximo de estatais que for possível, de maneira consciente, de maneira tranquila, mas é algo que ainda deve acontecer apenas a partir do ano que vem. Enfim, nesse ano não vejo muita possibilidade de o Congresso discutir a privatização dos Correios, não.